Olá, vamos examinar as Escrituras? Hoje eu quero fazer um pequeno estudo com vocês para que nós consigamos entender alguns dos motivos dos nossos sofrimentos, pois às vezes nos acontece alguma coisa grave e nós ficamos nos questionando do porquê estamos sofrendo, o que eu fiz para sofrer tanto. E é sobre isso que nós vamos examinar as Escrituras hoje. Eu quero começar com o texto de Lucas, no capítulo 13, onde está escrito o seguinte: nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios que ofereciam. Ele lhes respondeu: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro galileu, por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Mas se vós não vos converterdes, ou não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Jesus está nos dizendo que havia uma torre perto do tanque de Siloé. Essa torre caiu e matou 18 pessoas. E o assunto do momento ali era o porquê. O que eles fizeram para merecer isso? O que eles fizeram para merecer que uma torre caísse em cima deles? E a resposta de Jesus, ela é impressionante. Ela nos diz que eles não eram mais pecadores do que ninguém. Eles não fizeram nada para essa torre cair em cima deles. Assim como esses outros aqui do versículo 1, onde diz que Pilatos tinha matado e misturado o sangue deles com os dos sacrifícios que ofereciam. Algumas pessoas estavam oferecendo sacrifícios. Pilatos os matou e misturou o sangue dele com os sacrifícios. O que eles fizeram para Pilatos fazer isso com eles? Eles eram mais pecadores do que os outros? Eles fizeram algo para merecer isso? É o mesmo caso do cego de nascença. Eles chegaram para Jesus e disseram: quem pecou para que este nascesse cego, ele ou seus pais? Quem fez essa pergunta provavelmente acreditava na reencarnação. Não que Jesus acreditasse na reencarnação, mas quem perguntou acreditava na reencarnação. Ele praticou alguma coisa na outra vida e nessa ele está pagando. E tinha um outro grupo que acreditava que o bebê, o feto, poderia pecar na barriga da mãe. E assim ele nasceria deficiente ou cego, como essa pessoa em específico. E Jesus disse que não. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas naquele caso específico, foi para que as obras de Deus se manifestassem nele. Ele nasceu cego para ser curado. Num caso específico. Jesus teve uma oportunidade tremenda de nos contar, caso existisse a reencarnação, nos contar como que é. Mas ele nega. Ele diz que não é nada disso. Ele diz que a torre de Siloé caiu em cima dessas outras pessoas, mas não é culpa delas. Essas pessoas que estavam oferecendo sacrifício que Pilatos mandou matar, assassinar, também não foi culpa delas. Nós vivemos num mundo caído, mergulhado em pecado. E nós colhemos os frutos dos pecados. Há pessoas perversas que são poderosas. No caso de Pilatos, ele tinha autoridade, tinha poder para mandar matar quem ele quisesse ali. E ele mandou. No caso da torre de Siloé, ela caiu por algum motivo. Ou ela foi mal construída, mas houve um relapso. Houve um acidente. E esse acidente também é causado por pecadores. Quem construiu não construiu como deveria ter construído.
Talvez ela estivesse já condenada e ninguém tomou providência. Aquelas pessoas que estavam embaixo dessa torre também estavam no lugar errado, na hora errada. E aconteceu. Porque quando nós vivemos num mundo onde não é perfeito, nada é perfeito, onde há pecado e há consequências dos pecados, nós sofremos essas consequências. Há corruptos, há ladrões, há mentirosos, há gente de todos os tipos, mas todos nós somos pecadores. Acontece uma tragédia na sua vida, você não é mais pecador do que aquele que a vida está sendo abençoada e não aconteceu nenhuma tragédia. Não é Deus te castigando, não é Deus te punindo. As coisas acontecem porque nós vivemos aqui nesse mundo. Num mundo caído no pecado. Num mundo onde tudo acontece a todos. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. É errar o alvo. Ratá, em hebraico. Nós erramos o alvo. Nós desobedecemos as leis de Deus. E isso nos traz consequências. Se um político rouba, ele rouba de um grupo. Se ele desvia o dinheiro, por exemplo, da saúde, tem muitas pessoas que irão morrer por falta de recursos. Outros irão sofrer as consequências da falta desses recursos. Não há vagas suficientes nos hospitais, nos leitos. Não há leitos suficientes nos hospitais. Não há saúde de qualidade. As pessoas também, elas trabalham em todas as áreas, nada felizes. Elas não ganham o suficiente. Elas não gostam do que faz. Elas simplesmente vão vivendo ou sobrevivendo de má vontade. A maioria não conhece a Deus. Não faz a menor ideia do que Deus é, ou de quem Deus é, de como Ele age. Muitos perguntam, mas por que Deus não faz nada? Ele vê o mal no mundo, Ele vê os crimes, Ele vê os furtos, Ele vê tudo. Ele não executa a sua justiça. Se Ele tiver que executar a sua justiça, Ele terá que executar a sua justiça para todos. Para mim, para você, para os ladrões, para os corruptos, para os assassinos. Pois todos somos pecadores. Todos transgredimos as leis de Deus. Todos pecamos e somos todos errados. Ele usa de graça e de misericórdia. Por que Deus não faz nada? É porque Ele já fez. Primeiramente, Ele nos deu a lei. As ordens, os mandamentos. Como nós não cumprimos a lei, não conseguimos obedecer tudo que está escrito no livro da lei que Deus nos deu, aí Ele nos deu o seu único filho. Ele só tinha um filho. Aliás, Ele só tem um. Nós somos filhos adotivos, através de Jesus Cristo. O que Ele fez? Ele enviou o seu único filho para pagar os nossos pecados. Tudo que nós devíamos, foi Jesus que pagou. Você acha que o medo de Jesus, a agonia de Jesus, a ponto de transpirar sangue, de ter hematidrose no Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani, era medo de ser pregado numa cruz, de ter seu corpo dilacerado? Esse não era o terror de Jesus. O terror de Jesus era a separação do Pai. Eu e o Pai somos um, desde toda a eternidade. Só que o pecado faz separação. Ele nos separa de Deus. E os nossos pecados foram lançados em Jesus. Pela primeira vez na história, em toda a vida de Jesus, Ele foi separado do Pai. Foi por isso o brado: Deus meu, por que me abandonastes?
terror de Jesus era exatamente esse: separar-se do Pai. Teve todos os pecados lançados sobre ele e foi separado do Pai. Ele nunca tinha pecado, nunca tinha entrado em contato com o pecado, mas ele se fez pecado por nós. E foi separado do Pai, e era isso que o desesperava. Por isso ele transpirou sangue. Por isso ele estava apavorado. Pois foi justamente para essa hora da cruz que ele veio. Vamos continuar? Eu escrevi um pensamento que diz o seguinte: Deus não nos dá o que merecemos. Deus nos ajuda a administrar as consequências do mundo em que nós vivemos, mergulhado no pecado. Deus não nos dá o que merecemos. Deus nos ajuda a administrarmos as consequências do mundo em que vivemos. É exatamente isso. Pois se Ele for nos dar o que nós merecemos, todos iremos perecer. O segundo texto que eu quero ler com vocês é Mateus capítulo 16. Diz o seguinte, a partir do versículo 21. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Sai de retro, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Para nós, o que é bênção e o que é maldição não está alinhado ao pensamento divino. Para Deus, bênção é uma coisa, maldição é outra. Para nós, bênção é outra coisa e maldição é outra coisa ainda. Muitas vezes o que nós achamos que é uma maldição na nossa vida, na realidade, e de fato, é uma bênção. É algo que dói, é algo que nos dilacera, mas é algo que nos constrói. É algo que faz com que a nossa fé seja fortalecida, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança, o nosso amor por Ele. Só que nós só saberemos isso depois que tivermos passado por esse deserto, por essa situação terrível. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 2, o seguinte: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe. Sei que esse homem, se com o corpo ou sem corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis, quer dizer, que não tem como expressar em palavras, que homem nenhum é capaz de falar. Quanto a esse homem, eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo, não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só estaria dizendo a verdade. Mas evito gloriar-me para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou ouve de mim. E para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. Mas o Senhor disse-me: Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo teve uma revelação, ele esteve no terceiro céu, no paraíso, ou seja, o primeiro céu é aquele que a gente olha, a gente vê, o segundo céu
é onde nós enxergamos com os telescópios, e o terceiro céu é a habitação de Deus. Ele esteve lá no paraíso, ele viu coisas que não consegue verbalizar, são inefáveis. E para que ele não se tornasse orgulhoso, Deus colocou uma doença nele, um espinho na carne. Aí nós lemos em Gálatas, no capítulo 6, versículo 11, Paulo escreve o seguinte: Vede com que grandes letras eu vos escrevo de próprio punho. Isso significa? Significa que ele estava ficando cego. O espinho na carne de Paulo provavelmente era cegueira. E ele clamou a Deus pela cura. E ele não foi curado. E ele não sendo curado, a graça de Deus se aperfeiçoou mais ainda nele. Ele se tornou mais poderoso ainda. Ele curava os outros e não curava a si mesmo. O poder de Deus se manifestava nele para a cura do próximo, mas não para a cura dele. Ele não conseguiu a graça de ser curado. Porque isso que nós vemos como maldição era pura bênção na vida dele. Quanto ele foi produtivo? Muito. Demais mesmo. O que todos esses textos nos dizem, e inúmeros outros textos, é que as consequências das nossas ações, as consequências dos nossos pecados, causam todo tipo de sofrimento no mundo. Todo tipo de desgraça. Você não foi atendido no momento certo, e você sofreu a consequência dos pecados de outras pessoas. Acontece que você também peca, e eu também peco. Então nós sofremos as consequências dos pecados dos outros e dos nossos próprios pecados. Pois se ninguém pecasse, o mundo não seria como é. Não haveria corrupção, desvios de verbas, políticos corruptos. Não haveria pessoas que fazem tráfico de influência. Tudo seria harmonioso. Viveríamos no paraíso, que é o que nós iremos viver no novo céu e na nova terra. O que você fez para merecer isso? Nada. São consequências do mundo em que nós vivemos. Deus não está te castigando, não está te punindo. O que Deus faz é te fortalecer para que a tua desgraça, para que a tua enfermidade, para que a tua limitação te ajude a ser cada dia mais parecido com o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, Deus transforma em bênção para o nosso crescimento, para nos tornarmos iguais a Jesus Cristo. Amém.